Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia dentro do mercado. Hoje a gente vai falar de dados on-chain, a gente vai se aprofundar um pouco mais para entender como que tá toda essa movimentação, o que os investidores estão fazendo diante desse cenário. A gente está vendo o preço se movimentando aí nos últimos dias e o que esses players eles realmente estão fazendo. A gente vai analisar tudo isso no vídeo de hoje, beleza? Bom, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, porque aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Novamente, mais um recado rápido aí para vocês. Segunda-feira vai acontecer o nosso evento Jornada 10x. O evento vai ser 100% gratuito e online, tá? Você não precisa sair da sua casa. Só que vai acontecer às 8 da noite, horário de Brasília. Não vai ficar gravado, não vai ter reprise. Então, para você participar, basta clicar no link da descrição, Jornada 10x. Você vai cair nessa página aqui eu te explico, tem um vídeo que eu te explico o que é. Cara, depois você vem aqui e faz o seu cadastro dentro dessa página aqui, tá? Coloca seu nome, seu e-mail e seu telefone de maneira correta, porque você vai receber o acesso exatamente através desses dados, tá? Não vai acontecer aqui dentro do YouTube a jornada 10x. Nela, eu vou te ensinar estratégias do curto prazo, eu vou te ensinar estratégias do longo prazo e eu vou te mostrar como que eu atuo dentro do mercado, tá? Inclusive, qual que foi a minha trajetória, como que eu saí de um instalador de sons e hoje estou aqui sentado nessa posição, trocando essa ideia com você, beleza? Então clica aí no botão, vai lá que eu te conto tudo isso na segunda-feira. Bom, indo para gráfico aí, indo para dados para a gente ver o que está acontecendo. Primeiro ponto, hoje é o último dia útil do mês, tá? Geralmente sempre que a gente vai ter fechamento do mês, a gente tem algumas movimentações ali um pouco estranhas. Isso daí por conta de manipulação, cara, por conta de liquidez, a gente sempre vai ter essas movimentações na virada do mês. Então, eu não me surpreenderia muito se o dia hoje ele fechar de uma maneira diferente de como ele abriu. A gente está vendo que o Bitcoin está simplesmente ali um pouquinho mais negativo, né? Quando a gente olha para gráfico diário, a gente está um pouquinho mais negativo ali. Não me surpreenderia da gente ter uma movimentação diferente aí até o final do dia. A gente subiu forte na data de ontem, algo muito bom. Isso daqui está começando a formar padrão gráfico interessante, mas lembrem-se da análise de ontem, que eu mostrei para vocês que a gente tem um canal lateral exatamente aqui. Enquanto a gente não sair de dentro desse canal aqui, cara, tudo que acontecer pode ser falsos sinais, pode ser falsos rompimentos, pode ser falsas movimentações. A gente não pode considerar os sinais que a gente tiver dentro dessas regiões. Na data de ontem, a gente conseguiu romper essa linha aqui de tendência de baixa, tá? Mas, como eu expliquei para vocês, na análise de ontem mesmo, quando eu fiz a análise de ontem, a gente ainda não tinha esse grande candle verde aqui. Expliquei para vocês que mesmo rompendo essa região, a gente já tem agora a lateralização aqui. Então, o preço ele ainda pode continuar travado. Vou ficar mais otimista, vou ficar mais confiante nessas movimentações de alta que nós estamos tendo após um rompimento do topo anterior. A gente rompendo o topo anterior, aí sim eu começo a ficar mais confiante. Confiante no sentido de comprar, Gui? Não. Porque eu compro queda, eu não compro alta, confiante em saber se a direção vai ser aquela mesmo que o mercado vai seguir, se eu vou setar as minhas expectativas para alta ou para baixa nos próximos dias. Cara, eu compro quedas, eu não compro altas, eu não compro candles de reversão, eu não compro candles de confirmação da reversão. Cada player usa um jeito de comprar. Ao longo dessa queda, eu aportei mais, eu comprei mais, eu fiz mais exposição no mercado, mais exposição nas minhas carteiras de longo prazo, eu fiz mais exposição no jogo, beleza? Então, nesse momento, não quero falar para você que eu estou olhando para ter uma confiança de comprar mais o ativo. Não é isso. É uma confiança de entender se a gente vai realmente continuar subindo ou não. Saca só, se a gente der um zoom out aqui nesse gráfico e a gente partir ali para um gráfico semanal, as coisas estão começando a ficar um pouquinho mais positivas. Veja que no gráfico semanal a gente já começa a ter alguns sinais de que isso daqui pode ser formação de fundo.
Quais são esses sinais? Bom, a gente tem 3 quintos de reversão, formação de fundo aqui. Quando a gente olha o RSI ele está começando a se segurar, está começando a embicar um pouco para cima. Então isso daqui são informações relevantes, tá? Mas, novamente, olhando para médio prazo aí, olhando para o resto do ano aí, cara, acredito que a gente vai ter consolidações ainda entre essas duas linhas brancas aqui. Não vejo a gente saindo de dentro dessas duas linhas brancas. Bom, Ether chamou um pouco a atenção aí na data de ontem, né? A gente viu o Ether subindo mais do que o Bitcoin aí, tá puxando um pouco da dominância. Se a gente olhar para a price action, a gente vai ver que ele bateu uma linha de tendência de alta, tá se segurando aí. A gente pode considerar que tem um triângulo ascendente aqui, né? Triângulos ascendentes têm maior probabilidade de romper para cima. Por que tem maior probabilidade de romper para cima? Que mostra que os ursos, eles não estão conseguindo dominar o jogo. Primeira vez eles jogaram o preço até aqui embaixo. Os touros jogaram até lá em cima e os ursos jogaram mais alto do que o fundo anterior, ou seja, com menos força para derrubar o preço. Touros jogaram lá para cima, os ursos novamente jogaram para baixo, sem que a gente consiga perder um fundo anterior. Por isso que um triângulo simétrico ele rompe para cima, tá? Porque a história que o mercado está nos contando aqui é que os ursos estão desconfortáveis nesse momento, beleza? Bom, mas mesmo assim, e se a gente olhar para o Ether / BTC, saca só, a gente vai ver que tem uma grande cunha aqui, né, uma cunha descendente, que tem maior probabilidade de romper para cima aí, mas eu acredito que a gente ainda vai ficar enroscado aqui nessa cunha mais ali para o final dela, para depois a gente fazer um real rompimento aqui. O que seria esse rompimento? Ether ganhando muito mais valor do que o Bitcoin. Nos últimos meses a gente viu o Bitcoin puxando bastante aí, né, puxando sozinho, Ether não sobe, altcoin nenhuma sobe, nada se movimenta, porque a dominância está indo toda pro Bitcoin. E aí, na data de ontem, começou a sair rumores de que a gente vai ter aprovação de ETFs futuros para o Ether, e a gente já viu no vídeo de ontem, eu ainda mostrei para você, que já foi solicitado aprovações de ETFs para Ether Spot mesmo, ETF Spot mesmo. Isso é muito bom para o jogo, porque além da gente ter uma narrativa de institucionalização do Bitcoin, a gente vai ter uma narrativa de institucionalização do Ether também. Isso é muito bom pro ativo, beleza? Acredito que, cara, quem não tem Ether na carteira para esse ciclo, para esse próximo ciclo, tá de brincadeira na tomateira, porque esse é o call mais claro que o mercado inteiro tem. Ether, ponto. Beleza? Seja você maximalista ou não, tem que aceitar que o Ether tá ganhando mercado. Bom, se a gente olhar para dados on-chain, tem coisas interessantes acontecendo aí. Olha só essa barra azul aqui, ó. A gente sai ali de mais ou menos 15.429.000 para 15.672.000 bitcoins parados há mais de 6 meses. A gente está falando que quase 15.700.000 bitcoins eles estão parados nas carteiras há mais de 6 meses. Eles estão fora de circulação, porque eles estão na mão de investidores de longo prazo, pessoas que pensam em ciclo do mercado. Olha aqui que exatamente nessas linhas azuis aqui, você vai ver que esses caras eles começam a vender quando a gente está construindo um novo all-time high. Antes desse all-time high acontecer, esses caras não vão vender. Aí quando a gente pensa, o mercado pode cair mais e ele pode voltar para o fundo anterior, cara, eu descarto essa possibilidade da gente voltar para os 15 mil dólares, porque hoje a maior quantidade de Bitcoin está na mão dos investidores de longo prazo. Para a gente perder os 15 mil dólares, em parar em 12, em 10, em 8 mil dólares, esses investidores, eles têm que vender, porque de 19 milhões eles estão com 15,7. A gente está falando que a maior quantidade da oferta está na mão desses caras, então eles teriam que vender. Se eles não venderem, a gente não tem tanta pressão de venda assim para jogar o preço para 12k, para jogar o preço para 10k. Se eles não venderem, a gente não tem essa pressão. E quando a gente olha para o comportamento desses investidores, eles são investidores extremamente pacientes, investidores que compram a capitulação do Bitcoin. A gente encontra a capitulação através de dados,
E eles vendem euforia. A gente encontra euforia também através de dados. Existem indicadores para a gente saber esses dois momentos. E a gente vivenciou a capitulação. Eles compraram a capitulação e a gente ainda não vivenciou a euforia. Então eles não têm interesse em vender. O meu comportamento é um comportamento de investidor de longo prazo, LTH, porque eu estudei esses caras, entendi o comportamento deles, entendi o comportamento dos players opostos, que é o investidor de curto prazo, e decidi seguir o mesmo comportamento deles. Então eu comprei 22, 21, 18, 16 mil dólares e não vendi em 30 mil dólares. Pô, poderia ter vendido as posições que eu comprei em 16 mil dólares, poderia ter vendido em 30. Deu quase 100% de alta nessa movimentação. Por que eu não vendi? Porque o meu jogo é o jogo do investidor de longo prazo. Não é buscar 100% de multiplicação, não é buscar 200% de multiplicação, não é buscar 500% de multiplicação. O meu jogo é buscar 10, 15, 20 vezes de multiplicação e entrar em capitulação, sair em euforia. Ao longo desse período, a gente pode ter 10, 15 vezes de multiplicação de uma carteira aí, mas o ponto é entrar em capitulação, sair em euforia, tá? Nunca o contrário, beleza? Bom, então a gente olhando aí para esses investidores de longo prazo, a gente vê que eles estão acumulando, tá? Se eles estão acumulando, eu sigo forte aqui também acumulando. Quando a gente olha para a quantidade de bitcoins que está no lucro, a gente está com uma quantidade bem baixa, 62% dos bitcoins eles estão no lucro. Então uma coisa que muitas pessoas se perguntam é, será que os 30 mil dólares foi um topo igual em 2019, lá nos 11 mil dólares? A resposta para mim é não, não foi igual, porque quando a gente estava em 2019, a gente chegou a bater 95% do supply no lucro. Aqui a gente chegou a bater ali 76% do supply no lucro, hoje a gente está em 62%. Quando eu olho, nós estamos mais parecido com exatamente esse período aqui, ó, de 2016. Isso daqui é o pé ainda de uma grande movimentação de alta que a gente vai ter lá na frente. Tá vendo essa linha preta aqui, ó? A gente está exatamente nesse período aqui, ó, porque nesse período a gente tinha na linha laranja aqui, ó, 62% do supply in profit também. Então eu acredito que a gente está exatamente nesse momento. Por isso que eu estou alocando grandes capitais para dentro do mercado cripto. Se a gente olhar para o Ether, quantidade de Ethers que está em profit, a gente vai ver que tem ali 42% dos Ethers estão no lucro, bem mais baixo também do que quando a gente teve o topo de 2019 ali, onde a gente tinha 72%. Veja que formações de topo, sempre depois que a gente rompe o all-time high, 100% ali, não 100%, né? Depende se a gente tiver a mintagem de um novo ativo no dia ali do all-time high. Enfim, quando a gente rompe o all-time high, a gente tem quase 100% do supply no lucro. E formações de topo, elas sempre estarão nessa zona vermelha aqui em cima do gráfico. Bom, recentemente eu comentei com vocês que a gente tinha essa grande barra aqui nos 26 mil dólares, que se a gente perdesse os 26 mil dólares, ainda continuo com essa opinião, tá? Se a gente perder os 26 mil dólares, vai azedar um pouco as coisas pro Bitcoin, porque a gente vai deixar essa grande barra aqui, ó, que são 883 mil Bitcoins que foram transacionados dentro dessa região. Isso daqui quer dizer que se a gente perder os 26 mil dólares, a gente vai ter um grande interesse de venda na zona dos arrependidos, quando o preço voltar. Então a gente não pode perder os 26, senão as coisas vão azedar. Se a gente começar a subir, isso daqui vai ser muito bom, porque isso daqui vai deixar um grande suporte para trás, como a gente deixou um grande suporte lá nos 16 mil dólares e 400. Veja como 16 mil dólares e 400 foi fundo mesmo no mercado. Tem grandes posições que foram compradas lá naquele ponto, beleza? E quando a gente fala para ciclo de mercado aí, cara, balanço nas exchanges de Bitcoin tá simplesmente ladeira abaixo. Tem uma diminuição muito forte de Bitcoin dentro das corretoras. Olha, eu não sei há quanto tempo que você tá no mercado, eu não sei qual que é a sua experiência dentro do mercado cripto, tá? Eu não sei no que você acredita ou não dentro do mercado cripto. Depende muito da sua maturidade também para você ter uma visão. Mas aqui do meu ponto, com toda a minha experiência que eu tenho, eu enxergo que a gente está vivenciando uma excelente oportunidade que ela tá clara na mesa para todo mundo. Tá nítido.
É só olhar para os dados que você não precisa de achismo, tá? Você não precisa de nada disso. É só olhar para os dados que você começa a enxergar essas movimentações. O que a gente precisa? Cara, a gente precisa de que Fed saia da frente dos mercados, a gente precisa de que as economias voltem a girar ali um pouquinho, os bancos centrais voltem a imprimir dinheiro, a gente precisa de um cenário mais positivo. E olha só que louco, quando a gente olha para 2024, 2025, a gente já vai ter redução de taxa de juros, a gente já vai ter uma retomada da economia. Cara, se olhar para 2025, ninguém fala em taxa de juros em 2025. Ninguém, absolutamente ninguém. Provavelmente a gente já vai ter solucionado todos os problemas que hoje estão diante da nossa frente nesse momento. Ano que vem tem o halve do Bitcoin, sempre pós o halve a gente tem o início de uma nossa bull run, cara, e quando a gente olha para tudo, tá perfeitamente alinhado para que a gente invista agora no nosso futuro. Se você quiser esperar as coisas estarem tudo certas, se você quer esperar as coisas estarem tudo perfeito, favorável, naquela direção, tudo positivo, notícias muito boas, bom, você pode esperar esse momento, mas esse vai ser o momento que eu estarei saindo. Como já dizia, o nosso bom velhinho, compre ao som dos canhões, venda ao som dos violinos. Se você não entendeu essa frase, é compre em meio ao caos, compre quando tudo estiver ruim e venda em meio à euforia e venda quando tudo estiver bom e favorável, beleza? Eu gosto muito dessa frase e eu sigo ela à risca. Então, quando a gente olha aí para Bitcoin, a gente tem essa diminuição dentro das exchanges. E se a gente olhar para Ether, linha azul aqui, quantidade de Ethers travados em stake, subindo sem freio. Se a gente olhar para a linha vermelha aqui, ó, quantidade de Ethers travados em contratos inteligentes. Aqui a gente vai pegar DeFi, aqui a gente vai pegar várias coisas. Se a gente olhar para a linha laranja aqui, quantidade de Ethers dentro das corretoras, diminuindo drasticamente. Se a gente pegar a linha verde aqui em cima, o supply circulante do Ether, sendo deflacionário. Bom, olhando para essas 4 linhas aqui, cara, você não precisa ser um gênio de análise, você não precisa ser um gênio de macroeconomia, você não precisa ser um gênio de nada. Você só precisa interpretar oferta e demanda. Quando a gente olha para essas 4 linhas, a gente vê 2 linhas subindo, que é exatamente uma diminuição da oferta circulante. E quando a gente olha para as outras 2 linhas que estão descendo, essas outras 2 linhas elas também estão causando uma diminuição da oferta circulante. Ether, cada dia que passa, ele está se tornando um ativo mais escasso do que no dia anterior. O que vai faltar para a gente subir, obviamente, tanto Bitcoin para qualquer coisa, vai ser uma demanda. Só que o que nós estamos vivenciando nesse ciclo é a maior acumulação de Bitcoin que nós temos da história. Maior quantidade de Bitcoins na mão de long term holder. É a maior quantidade de Ethers fora de circulação. Por quê? Porque está travado em stake, está em contrato inteligente, agora o Ether é deflacionário. A gente está tirando esses ativos de circulação. Anota isso daí. Estamos tirando Bitcoin de circulação, estamos tirando Ether de circulação. Lei da oferta e da demanda. Quando a gente tiver a demanda, a gente vai ter muito menos oferta em jogo. Isso vai ser um excelente combustível para a gente dar uma porrada para cima, beleza? Eu acredito muito no próximo ciclo, acredito que a gente está vivenciando excelentes oportunidades diante da nossa frente. Meu papel aqui é te mostrar a oportunidade, mas eu não posso ir aí do outro lado ajudar você a tomar a decisão, beleza? Mas eu espero que você use toda essa informação de maneira sábia. Simplesmente tenha um pouco de paciência aí, porque você vai ver que essa conta vai fechar e ela vai fechar lindo. Agora, se você quiser acreditar no colapso, no caos, que tudo vai a zero, que tudo vai degringolar, cara, pode ficar também esperando aí o próximo fundo do Bitcoin nos 12, nos 10 ou nos 8K. Pode também ficar esperando isso daí. Daqui 2 anos a gente troca ideias se esse fundo chegou ou se não, e a gente vê exatamente quem teve os resultados no jogo, beleza? Bom, então é isso, galera. Tamo junto, forte abraço. Lembrando, evento Jornada 10X, próxima segunda-feira, às 8 horas, aqui no canal não, né? Às 8 horas, horário de Brasília, beleza? Faça a sua inscrição lá que você vai receber o link de acesso.
Forte abraço, tamo junto e valeu!